aqui dessa folhinha que nós deixamos na última aula e vou estar fazendo algumas considerações importantes, né, explicando sobre o tecido epitelial. Então, a gente já falou sobre o tecido conjuntivo, né, nós comentamos ali sobre o tecido sanguíneo, né, enfim, sobre o tecido cartilaginoso, e agora a gente está falando sobre o tecido epitelial, que ele apresenta a principal característica, em todos os momentos vocês vão estar lendo no texto, inclusive falando sobre isso, que as células elas estão muito unidas, né? Elas estão justapostas, né? E automaticamente ali a gente não consegue encontrar vasos sanguíneos. Então ela vai receber, né, essas células vão receber material nutritivo do tecido conjuntivo que estiver muito próximo a esse tecido epitelial. Então a principal função desse tecido epitelial é de estar revestindo, né? E automaticamente, como ele está revestindo, ele está protegendo. Mas ele tem outras funções, como secreção, absorção, impermeabilização, né? Enfim. Então, como eu disse, as células estão muito unidas, possuem um suprimento nervoso, né? Não tem vasos sanguíneos, como eu falei, e ele tem uma alta capacidade de renovação. E aqui eu coloquei mitose. A todo momento a gente perde no dia a dia células, né? A gente está tomando banho, a gente perde algumas células, enfim, as células elas acabam se perdendo, né, a todo momento. E aí a gente está contando aqui com uma divisão celular chamada mitose, que é responsável justamente por isso, né, por estar renovando essas nossas células, né? Então ele tem uma alta capacidade de renovação e regeneração por conta de ser a parte externa, né, do corpo. Bom, esse tecido epitelial, né, ele tem o tecido epitelial de revestimento, né, onde a gente vai encontrar ali a lâmina basal, né, que vai estar promovendo a troca ali, como eu disse, entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, né, e ele pode ser classificado em epitélio simples, se for formado por uma única célula, uma camada de célula, né? A gente encontrar ali apenas uma única camada de célula. Um epitélio estratificado, se a gente encontrar mais do que uma camada de células, né? E a gente tem ainda também o epitélio pseudo-estratificado. Esse prefixo pseudo significa falso. Então dá uma ideia de que ele está estratificado, né? Que tem várias camadas de célula, mas ele só possui apenas uma. Só que essa uma ela apresenta formatos, digamos assim, alturas diferentes, tá? O tamanho é diferente ali. Então, às vezes, um núcleo da célula está mais para cima, o outro está mais para baixo, e aí você pensa, na verdade, ao olhar, que estão em camadas diferentes. Portanto, o nome dele é pseudoestratificado. Agora, com relação à forma das suas células, ele pode ser pavimentoso, né, quando as células estão achatadas, pode ser cúbico, né, quando está no formato lá de um cubo, prismático, na forma de uma coluna, ou de transição, né? Ali a forma original das células é cúbica, mas ficam ali achatadas, né, devido ali ao estiramento, né, provocado pela dilatação do órgão. Então, o tecido epitelial glandular, que é um outro tipo de tecido epitelial que a gente encontra, eles também têm ali as células muito unidas, né, tem características ali bem próximas do outro tecido que a gente acabou de ver, né, que seria o tecido epitelial de revestimento, né, e tem ali a função secretora. Eles são divididos em dois tipos, tá? Em relação ali às glândulas, né? As glândulas podem ser exócrinas, tá? Ou endócrinas, né? Então vai depender se a liberação vai estar ali indo para o corpo ou para fora do corpo, tá? Bom, vamos lá. Quais as funções do tecido epitelial? De revestimento, de secreção, impermeabilização, né? Que a gente acabou de ver lá. Tá bem aqui em cima essa resposta, tá? Aqui, ó. Proteção, revestimento, secreção, absorção. Bom, a segunda pergunta.
Quais as características do tecido epitelial? Então, a gente também está aqui num parágrafo falando sobre ele, né? Que as células estão muito próximas, que não possui vaso sanguíneo, né? Que tem alta capacidade de renovação, e vocês vão colocando essas questões, tá? 3. Qual a diferença entre glândula endócrina e exócrina? Né? A glândula endócrina, as substâncias que estão sendo secretadas vão para dentro do corpo, né? E as exócrinas fora do corpo, né? Bom, e a última, o que é a lâmina basal, seria aquela estrutura que vai estar facilitando ali a entrada de nutrientes, né? Afinal de contas, na verdade, esse tecido, ele não apresenta vasos sanguíneos, então ele vai estar ali fornecendo ali nutrientes para essas células. Qualquer dúvida é só chamar. Um abraço.